Olá, alunos. Observe aí que eu tenho listado um conjunto de 100 eixos dos motores, o diâmetro dos eixos, né? E nós precisamos construir um histograma dessa distribuição de eixos. Inicialmente, vocês podem observar que o menor diâmetro é 4,2. Podemos trabalhar em milímetro, né? Não milésimo, milímetro. E 5,8 milímetro. Observe aí que a gente pode calcular o K como sendo K igual a 8. E por que 8? Porque eu tenho 1,6, né, de amplitude. E 1,6, então fica mais fácil dividir por 8, porque é 0,2 por classe. Essa é uma decisão. Observe que o K aqui é aproximadamente, mas está coerente aí com a equação de Sturges. Bom, feito isso, é preciso fazer o quê? A contagem, né? Ou seja, fazer uma contagem propriamente dita da quantidade de elementos que tem entre 4,2 a 4,4, 4,4 a 4,6, assim por diante, até chegar 5,6 a 5,8. Essa contagem pode ser feita aí, obviamente, manualmente, como foi feito aqui. E vocês vão ter aí os 100 elementos considerados. Construindo o histograma, vocês vão ter a seguinte distribuição. Observe aí que predomina, aqui vai até 5,8, né, milímetro. Aqui é o diâmetro, né, e aqui é a frequência, né, é a frequência absoluta de distribuição. Então, 6, 8, 15, né, e assim por diante. Agora, se você quiser frequência relativa, não se esqueça que basta por exemplo, 33 sobre 100, né? E assim vai. Obviamente, como tinha 100 elementos, aqui já está, pode-se dizer que está em percentual, 33% por acaso, né? Quando você olha um gráfico como aquele, você tem que lembrar sempre de uma dispersão, ou seja, significa que o diâmetro ele se afasta de uma média. E quanto mais ele se afasta, mais dispersão nós temos. Então, quando a gente tem um conjunto de uma amostra de elementos, nós usamos a equação do desvio padrão como sendo essa aqui, ó. Para a amostra, usa o símbolo S, é igual a I, a raiz. Observe aí que na sala de aula, provavelmente a gente tinha esquecido de colocar esse quadrado aqui, ok? A fórmula correta é essa. E aqui embaixo, ó, é n menos 1. Quando eu quiser a variância, o que eu faço? Com a variância, basta eu fazer o quê? Variância é S ao quadrado. Quando eu estou trabalhando com a população, nesse caso aqui, o desvio padrão tem esse símbolo, é o sigma, e divide por n. E aqui também é ao quadrado. Logo, a variância de uma população é calculada como o quadrado do desvio padrão. Esse desenho aqui é para mostrar, né, que o desvio padrão amarelinho aí, ele é bem maior que o desvio padrão do vermelhinho. Ou seja, tem mais dispersão dos tiros em amarelo do que do vermelho. O vermelho, então, ele é mais concentrado, mais preciso. Essa é a ideia de dispersão, ok? Finalmente, só para lembrar vocês que quando eu tenho um conjunto de dados, se eu quiser somar todos eles e dividir por n, eu tenho a média. Eu podia fazer isso, então, para 100 medições ali. Isso não é muito bom para fazer à mão, né? Mas pode ser feito no computador com muita facilidade.
Bom, agora, se eu tenho um conjunto de frequências, eu posso fazer essa seguinte equação. A média também é dada por essa equação. E aí eu vou considerar as frequências, né, individuais. Ok? E o xi, na verdade, o xi você deve obter, por exemplo, era o intervalo de 4,2 a 4,4. Você vai ter que usar o xi, nesse caso, 4,3, que é a média entre esses dois valores. Esse é o xi do primeiro intervalo. E aí você vai multiplicar pela frequência, né? E essa frequência foi de quanto? A frequência foi 6. E assim vai, né? Você vai somando, né? E fazendo essa multiplicação. Quando eu quiser calcular a variância, né? Nesse caso, a variância é S ao quadrado, né? De uma frequência, nesse caso, lembre-se que o 100 de eixos ali é uma amostra da produção total, por isso que eu estou usando o N-1 aqui, ó. Então, eixos em eixos é uma amostra do total, a amostra de toda a produção. Eu uso essa equação aqui, ó. Observe que primeiro eu faço somatório de xi ao quadrado vezes frequência, e aí eu coloco xi vezes frequência, somatório disso ao quadrado dividido por n. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Um pesquisador anotou a frequência do volume de chuvas em uma cidade, em milímetro, né? Calcule a média e o padrão. Então, a frequência a classe, então, de 39,5 a 44,5, nós temos aí milímetro, né, de chuva, tem 3 dias, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um total, né? Vamos ver, 3 com 8, 11, não é isso? Com 16 27, 29, 39, 46, 49, 50. Então, dos 50 dias aqui de observação, né? 50 observações. Então, eu tive, em 3 dias, eu tive chuva de 39,5 a 44,5 milímetros. E assim vai, lembrando aqui que sempre vai fazer o aberto-fechado, até que no final vai ser o aberto, o fechado-fechado, ok? Bom, observe que o valor médio aqui, ó, esse aqui é o xi, ó, que é a média desses dois valores. Esse valor aqui, 42 vezes esse aqui, ó, vai dar os 126. E se eu fizer xi ao quadrado vezes fi, vai dar os 5.292. Eu preciso do somatório aqui, desse somatório aqui, desse somatório aqui, ó. Observe, então, que eu tenho a equação. E eu consigo calcular rapidamente também a média, né, ó, por essa conta aqui, ó. Que é esse valor aqui sobre o total. Com isso, eu tenho a média de chuva, né, de volume de chuva é 54,5 milímetros. O desvio padrão, ou nesse caso aqui é variância, tá ok? Ó? Lembrando que o desvio padrão é variância ao quadrado e a variância está aqui, ó. Eu estou trabalhando com a amostra, porque os 50 dias é a amostra de dias do ano, né? Vejam que esse valor aqui todo, ó, é esse valor aqui. Esse valor aqui dentro, ó, é o quadrado, não é isso? E dividir por 50. E aqui embaixo dividir por 49, que é n-1. Dá 46,17. Ou seja, o desvio padrão é calculado pela raiz quadrada de 46,17, que dá 6,79. A média de dados é calculada como 54,5, como foi mostrado antes. E ainda tem o tal de coeficiente de variação das medidas, que é dado pelo desvio padrão sobre a média, que dá 0,125 ou 12,5%. Aí tem a explicação do coeficiente de variação, né, que é para analisar a dispersão em termos relativos ao seu valor médio. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.